Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sempre com muita alegria chegando até você. Muito obrigado pela sua audiência aqui no Palavra de Sabedoria. Seja bem-vindo ao nosso programa, é um grande prazer estar contigo nesse momento único de diálogo, de conversa, onde podemos meditar sobre verdades e princípios bíblicos que nos ajudam a viver, a conviver e desenvolver a nossa fé. Obrigado a você que compartilha sempre o nosso conteúdo, Deus te abençoe. Muito obrigado a você que nos dá sempre o privilégio da sua audiência. É um prazer de verdade ter essa honra contigo. Obrigado, tá? Obrigado pelas suas orações, obrigado pelo seu apoio, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Gente boa, vamos dar continuidade à nossa conversa, nossos estudos. Estamos praticamente indo para a reta final da série. Já estamos aqui no 14º programa dessa série e o próximo programa já vai ser o encerramento dela. São 15 programas produzidos dentro dessa temática e eu quero agradecer a você que vem acompanhando desde o início. Se você não está acompanhando, dá uma volta lá no YouTube que você vai poder acompanhar tudo aquilo que a gente vem dizendo aqui para você, tá bom? Versículo-chave hoje, 2 Coríntios 12 e 10. Pois quando sou fraco é que sou forte. Atos capítulo 17, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Glória a Deus, que coisa boa. Hoje nós vamos falar sobre restaurar o dano. Como é que a gente pode trazer uma estrutura de integridade àquilo que foi quebrado? Como é que a gente pode reconstruir aquilo que foi desfeito? Como é que eu posso voltar a ter alegria, paz, equilíbrio, respeito, amor, diante de situações que foram ofensivas, agressivas, desrespeitosas, diante de cenários que eu acabei ora agindo de maneira errada ou ora sendo vítima de uma situação errada. Como é que eu posso fazer para me reconstruir, para me refazer? E a primeira coisa que a gente trabalha quando vai tratar de restauração, tratar de reconstruir, é que é necessário aceitar que existe uma ferida, um erro, um pecado ou algo a ser restaurado. Percebam bem essa afirmação. Se você não reconhece que existe algo para ser consertado, você nunca vai se propor a consertar. Se você não acha que tem uma ferida que está aí aberta, que o tempo todo está pulsando em dor, o tempo todo está aí te mostrando que ela continua viva dentro de você e te trazendo dor, incômodo, te fazendo mal, quando não até infeccionando. Se você não reconhece que existe esta ferida, que existe esse erro, ou falha, ou pecado, você não conseguirá ser trabalhado. Como é que eu vou restaurar um dano se eu não reconheço que o dano existe? Então, começa por aí. O reconhecimento, aonde você aceita que de fato tem um problema para ser resolvido. Eu começo por aí com você hoje, tá bom? Aceite que tem um problema para ser resolvido. Negar o problema, fazer de conta que ele não está lá, não faz o problema desaparecer. Você olhar para o problema e dizer isso não é problema meu, não faz o problema desaparecer. Não é essa sua atitude, ora prepotente ou ora ingênua, que fará com que o problema desapareça. Então, eu começo o processo de restauração daquilo que foi quebrado, perdido dentro da minha vida, eu começo reconhecendo, aceitando, eu tenho algo para ser trabalhado, eu tenho uma atitude, um comportamento que não está correto, eu tenho algo para ser revisto, eu tenho algo como pai, como filho, como marido, como esposa, como filha, não sei em que configuração você está. Mas aonde você estiver, se você reconhece, você começa então a ter algo para ser trabalhado. Esse é o primeiro ponto. Aceite
que tem algo para ser trabalhado. O segundo ponto é que o arrependimento e o novo posicionamento, a partir da mudança da mente, é que servirá para trazer para você aquilo que você precisa para fazer a mudança que você tem que fazer. Arrepender-se e se posicionar. Arrepender-se, deixar para trás, reconhecendo que houve algo que precisa ser tratado, algo que tem que ser consertado, que arrepende-se, muda a direção e começa a ter uma nova posição. Isso vai contribuir para uma nova mentalidade e essa nova mentalidade vai te empurrar para frente para você caminhar em prol da solução. E o próximo passo, depois que se você aceita, se você se arrepende, o próximo passo é você tanto pedir quanto liberar perdão. Tanto pedir quanto perdoar. É o terceiro passo que vai promover saúde para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Todos nós, dentro de casa, em algum momento, ora ferimos ou somos feridos. Todos nós, dentro de casa, podemos ter essa realidade de vida, de embates, de discussões, de atritos, de pelejas, de desentendimentos, irmão com irmão, pai com filho, marido com esposa. Então, para restaurar um dano, eu preciso reconhecer que ele existe, me arrepender e liberar perdão. Os laços, eles se fazem na fraqueza e não na força. Eu acho interessante isso, porque quando eu percebo as minhas fraquezas, é aí que eu construo os nós que vão me dar força para poder me restabelecer. Porque o reconhecimento da minha fraqueza é um reconhecimento da minha necessidade. E se eu reconheço a minha necessidade, eu vou supri-la, eu vou atendê-la, eu vou resolvê-la. E ao resolvê-la, eu cresço. Se você não reconhece o teu ponto fraco, a tua necessidade, a tua fraqueza, você não vai tratar dela. Então você vai continuar na mesma. Vai continuar na mesma. Não vai crescer, não vai amadurecer, não vai desenvolver, não vai ter sabedoria. Mas se você pega e diz assim, não, eu reconheço que eu tenho algo para me reconciliar, eu tenho algo para ser tratado, eu tenho algo na minha vida que não está bom, não está bem. Não está bem. Se você de verdade reconhece tudo isso na sua existência, então, meu irmão, pode ter absoluta certeza que você está caminhando para um caminho positivo, um caminho de verdade, que vai te trazer a restauração que você precisa. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19, a palavra de Deus nos ensina dizendo que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Se eu olhar para esse texto bíblico, eu vou compreender que Deus nos confiou esta premissa, essa diretiva, esse conceito de que nós temos que trabalhar em favor da reconciliação. Assim como Cristo primeiro trabalhou para reconciliar os homens consigo mesmo e depois os pecadores para com Deus. Da mesma maneira, essa mensagem de reconciliação está presente hoje. Restauração de danos é simplesmente o ministério da reconciliação. E dentro de casa, dentro da família, esse ministério tem que existir. Quando eu olho para isso, o que eu quero dizer para vocês? Somos atraídos pelos pontos fortes de uma pessoa, mas nós somos unidos em nossas fraquezas. Por mais que os pontos fortes sejam atrativos, poderosos, para demonstrar capacidade, performance, eficiência, resultado, é na fraqueza que a gente se une para se desenvolver. É na fraqueza que a gente aprende. É na fraqueza que a gente é honesto conosco mesmo. Lembra quando aquela multidão cercou a mulher adúltera, que tinha errado, que tinha falho, e que questionaram Jesus, o que Jesus ia fazer? Jesus, o que você vai fazer? A lei diz isso, é para fazer de tal maneira. E aí, o que você diz?
Jesus olha para aquele grupo de pessoas e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Naquele momento, cada um enxergou a sua própria fraqueza. E nisto, todo mundo ficou nivelado. Todo mundo ficou no mesmo patamar. Quando eu estou tratando das minhas fraquezas, das minhas falhas, eu percebo que existe também falhas no outro. E se eu percebo que eu tenho falhas e o outro tem falhas, então a minha postura não será uma postura soberba, arrogante, não será uma postura de superioridade em relação à fraqueza do outro, mas sim de empatia, de sensibilidade, em procurar ajudar aquele indivíduo a sair daquela situação. Em procurar enxergar aquela pessoa como alguém que precisa de apoio, mão estendida. É assim que a gente trabalha, para restaurar danos gerados dentro de casa, dentro da família. Você pode não ter errado naquilo que seu filho errou, mas você certamente errou em alguma coisa. Você, na sua trajetória de jovem, adolescente, você também deu suas mancadas. Então, qual é o teu olhar para teu filho? Qual é a maneira que você trata ele? Você o trata como um juiz que o condena e o sentencia? Ou você trata como aquele que compreende a fragilidade e nessa fragilidade você repreende o mal, você repreende a atitude errada, mas você abraça o indivíduo? É como Deus, que aborrece o pecado, mas ama o pecador. É como você, pai, tem que colocar o amor dentro desse processo, colocando o amor incondicional, independente da atitude que você aprova ou não aprova, repreendendo o erro. Sim, senhor, não é para ser conivente com o erro, não. Você repreende o erro, mas a sua atitude de restauração é ser empático com a sensibilidade da fraqueza do outro. Na fraqueza, nós nos unimos. Na fraqueza, nós nos identificamos. Na fraqueza, no erro, naquilo que a gente fez que não foi perfeito, a gente consegue perceber o quão humano o outro é. E é isso que você precisa para poder construir uma restauração dos danos que são gerados. Qual é a questão? A questão é que dentro do processo da reconstrução, da restauração, da reconciliação, que eu li para você, esse ministério precioso que recebemos por parte de Deus, dentro desse conceito, a culpa e a vergonha, elas são responsáveis por tirar de nós a nossa responsabilidade e trazer para nós um peso de um jogo terrível de destruição. A culpa quer colocar sobre você um sobrepeso. O jogo da culpa acontece quando alguém responsabiliza a outra pessoa pelo erro, ficando sempre na defensiva. Essa lógica, ela está baseada no orgulho. E para vencê-la, você tem necessidade urgente de não jogar esse jogo da culpa. Porque a culpa quer que você se exima de sua responsabilidade. E a melhor maneira de você enfrentar a culpa é não entrar nesse jogo de se eximir de responsabilidade, procurar alguém para transferir essa responsabilidade pelos danos que foram gerados e causados e assumir a sua parte naquilo que você pode fazer diante daquilo que aconteceu. Houve um mal, houve uma ofensa, houve uma coisa ruim dentro de casa, houve um problema, houve uma agressão, houve uma violência, houve um abandono, houve um desrespeito, houve um abuso, houve alguma coisa que trouxe tristeza, dor, trouxe vergonha e a culpa vem acompanhando. E essa culpa, não, eu não sou responsável, não fui eu. E nesse jogo você fica se ferindo cada vez mais. Aí eu estou dizendo para você, não entre nesse jogo. Não procure entrar nessa lógica. Pare de jogar, pare de ficar na defensiva, procurando alguém para acusar. Uma reação errada para com a transgressão é tão ruim quanto a própria transgressão. Então não entre nessa paranoia, não entre nessa linha, não entre no jogo da vergonha, aonde você se vê como vítima, a tua autoestima fica comprometida. Muitas vezes você acaba tendo uma baixa autoestima. Às vezes se desenvolve em você um senso de diminuição, você fica se sentindo a pior das criaturas, a pior das pessoas.
você se vê sujo, você se vê imundo, incapaz, você fica procurando ter compaixão de si mesmo, com autocomiseração, porque simplesmente o teu caminho da culpa, ele vai criando vergonha, ele vai criando peso, porque você não consegue resolver coisas simples e ao mesmo tempo complexas. Simples se você não tivesse envolvido e complexo porque você está envolvido. Simples porque é um ato de perceber que a tua responsabilidade está no enfrentamento daquilo que aconteceu. Se você errou, confessar. Se foi o outro que errou com você, perdoar. Se há um problema, reconhecer que ele existe. Não é fazer de conta que ele não existe, que fará ele desaparecer. Reconheça que ele existe. Se é você que tem que pedir perdão, peça. Se é você que precisa receber o perdão, receba. Se é você que tem que liberar o perdão, libere esse perdão. Se livre desse peso. Não entre no jogo. Ah, mas foi ele o culpado. Não, mas foi porque ele fez isso comigo. Não, porque me desrespeitou. Não entre nesse jogo. Para se livrar desse peso e caminhar para a restauração, porque essa é a proposta. Como é que eu vou caminhar para a restauração? Eu tenho que me livrar dessa culpa, dessa vergonha, dessa baixa autoestima, dessa autocomiseração. Eu tenho que me livrar dessas coisas, porque elas estão me puxando para que eu fique afundado na culpa e na vergonha. E com isso eu não consigo caminhar para restaurar. E eu fico pensando, minha vida não tem jeito para mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me acolhe, ninguém se importa comigo. E essas ideias vão ganhando força dentro de você. Como é que eu me livro disso? Se livre da culpa. Como é que eu me livro da culpa? Assuma a sua responsabilidade naquilo que lhe cabe. E libere perdão naquilo que não lhe cabe. Amém? Esse é o caminho que eu estou dando para você hoje. O confessar erros, impasses, é um passo poderoso para você poder seguir para o perdão. Quem confessa, caminha para o perdão. Quem não confessa, continua na culpa e na autocomiseração. Vou repetir. Quem confessa, caminha para o perdão. Quem não confessa, se vê preso na culpa e na autocomiseração. E aí, dessa maneira, a sua vida é amarga. O seu tratar é amargo. Quando você vê pessoas dessa maneira, pode ter certeza, existem muita culpa, vitimação, autocomiseração, vergonha, tudo embutido no pacote só dentro da vida da pessoa. E aí está dentro de casa. Às vezes é o pai com o filho, às vezes é o filho com a mãe com o filho, o irmão com o irmão, dentro de casa. Essas coisas estão acontecendo. Elas estão existindo dentro de casa. Dentro de uma perspectiva completamente equivocada daquilo que deveria ser, daquilo que deve acontecer. E eu estou te mostrando como você sair dessa, ok? Confesse. Próximo passo. Peça perdão. Ou libere perdão. Próximo passo. Peça ajuda. Tem muita luta que você enfrenta sozinho, sozinha, que não precisaria estar sozinho. Você pode contar. A igreja trabalha muito bem isso. A igreja é um lugar de restauração. A igreja é um lugar de restauração. A igreja é um lugar que te proporciona um ambiente saudável para te fortalecer, para você poder mudar. O ambiente das orações, o ambiente dos cultos de louvor e adoração a Deus. Esse ambiente é muito propício para te fortalecer. Você vai lá muitas vezes cansado, oprimido, cheio de coisas na cabeça, muitas ideias conflitantes no coração, e ali você começa a orar. E quando você começa a orar, a sua alma começa a dialogar com Deus. E nesse diálogo terapêutico com Deus, mostrando a tua dor, mostrando a tua dificuldade, confessando os teus pecados, pedindo perdão pelas tuas transgressões, você começa a se libertar, faz a sua catarse, faz o seu desabafo. Coloca para fora, tira essa veia nociva, esse elemento tóxico, essa criptonita que está dentro de você sugando as tuas forças. O ambiente da igreja é um ambiente muito propício, círculo de oração, matutino, cultos de oração.
os cultos de louvor, você está ali, vê o irmão, vê outro, esse momento de comungar com uma pessoa e outra é extremamente fortalecedora também para te ajudar no processo da restauração. Você se entocaiar dentro de casa, se esconder, não vai te trazer restauração. No máximo, vai anestesiar você por um período. Depois, fica como sendo um problema recorrente, voltando, uma infecção que nunca sara, uma doença que nunca te deixa, porque você não tratou como era para tratar. Você se entocaiou, você se escondeu, saia dessa toca, saia desse esconderijo e vamos lá, vamos orar juntos. Vem para a rede de apoio, você precisa dessa rede de apoio. Bons amigos, o pastor, o povo da igreja, bons irmãos de oração, irmãs de oração, que estão sempre solícitos e atenciosos para estender a mão, pessoas que caminham juntas com você e que dessa maneira você vai tendo sustentação para poder seguir nessa trajetória. Gente, se você fez o reconhecimento, se você assumiu o que precisa fazer, o próximo passo é você melhorar. Se você não reconhece, não assume, você não tem como melhorar. Você sempre vai empurrar com a barriga até ver para onde vai. Até chegar o dia que você diz, não consigo mais. E você se entrega à amargura, se entrega ao ódio, se entrega ao ressentimento, se entrega à falta de esperança. Você se entrega, simplesmente você se entrega. Você abandona as ações, abandona o barco e deixa para lá. Pois hoje é um dia para você começar a restaurar os danos em nome do Senhor Jesus. Hoje é um dia de você começar a caminhar numa direção diferente. Hoje é dia de tomar decisão e dizer, eu vou mudar essa história em nome de Jesus. Com a graça de Deus, com o apoio do Espírito Santo, debaixo da instrução da palavra, eu vou mudar essa realidade. Vou começar reconhecendo o problema que eu tenho. Vou caminhar para a confissão dos meus pecados ou daquilo que está me incomodando. Vou liberar perdão para quem tem que liberar. Vou me arrepender do que tiver que me arrepender. E vou contar com a ajuda dos santos, do povo de Deus, da minha comunidade, da minha família, da minha igreja, para seguir um novo rumo, uma nova direção. É assim que se restaura os danos. Que Deus te abençoe. Espero ter contribuído de alguma maneira para o teu crescimento espiritual no dia de hoje. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus te ajude naquilo que você precisa restaurar. E eu quero orar com você também nesta hora. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo programa de hoje. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Obrigado por nos proporcionar essa hora. Nos ajuda, Deus, nas nossas fraquezas. Nos ajuda, Senhor, em nossas limitações. Tem misericórdia de nós. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. E nos ajuda, Senhor, a tomar as atitudes certas, a confessar os pecados, a mudar a direção, a liberar perdão e viver a restauração. Em nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Até o próximo programa. Eu aguardo você. O próximo já vai ser encerrando a nossa série que estamos falando, O Mundo Precisa de um Pai. Tá bom? E eu espero você em nome de Jesus. Até lá.